Queridas irmãs, queridos irmãos, como todos sabem, nossos encontros aqui são marcados pelo caminho que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta. Capítulo por capítulo, nós o seguimos, tentando, debaixo de cada planta, de cada folha, de cada pedra, extrair as riquezas que estão ali esperando pela curiosidade, pelo empenho, pela boa vontade de quem quer conhecer algo diferente. Por isso, voltamos ao capítulo 1, que é aquele que nos está servindo de rota para aquilo que estamos realizando. E na semana passada havíamos comentado o governo superior que dirige todas as coisas, fazendo o ser humano, a cada período da sua jornada, ganhar em qualidade, conquistar em avanço, transformar o seu espírito em algo mais completo. Todas as forças espirituais se congregam, e quando nós olhamos para a história com um relance muito amplo, poderemos encontrar a inteligência soberana organizando os processos de crescimento. E sem retomarmos muito nessa jornada, que na semana passada interrompemos mais ou menos pela metade, recordemos que quando se projetou o nascimento, a vinda de Jesus na Terra, antes que ele chegasse, o mundo espiritual organizou também a transformação dessas condições do pensamento, das ideias, aprofundando através do renascimento de outros espíritos os conceitos que iriam servir de base para a chegada daquela grande transformação na maneira de entender as realidades do espírito. Encontraremos então as figuras essenciais do pensamento, concentrados todos na antiga Grécia. Ali, o mundo espiritual plasmou aquele tempo, pela organização social mais avançada que tinham os gregos, pelas características da sua linguagem, pela maneira intelectual com que se relacionavam com as forças do universo, plasmou ali o ambiente adequado para que espíritos capacitados para o início dessa jornada lá fecundassem outros espíritos encarnados. Encontramos então escolas filosóficas, o pensamento organizado, amadurecido, já enraizado na alma do povo grego. E lá, através dos conceitos nobres de Sócrates e daqueles que Sócrates modela com a capacidade deles próprios descobrirem o mundo à sua volta, estão lançadas as primeiras rotas do crescimento do espírito. As pessoas não fazem ideia do quanto isso foi importante. Somente quando nós observamos de longe agora e vamos vendo a lógica das coisas é que a gente discerne como, de verdade, uma inteligência governa tudo. Sócrates vem falar de coisas espirituais, combatendo a ação dos materialistas daquele tempo, porque materialistas sempre existiram, dos utilitaristas, daqueles que buscavam, através da vivência dos prazeres, esgotar a satisfação da vida, como eram os hedonistas, aqueles que viviam em busca dos prazeres. Termo este até hoje utilizado para significar pessoas que não se aprofundam nas coisas da alma e vivem na superfície daquilo que parece ser tão importante, o que temos, o que parecemos.
Sócrates vem combatê-los, aprofundando o homem em si próprio. Conhece-te a ti mesmo. E com isto, descobre o mundo da verdade. Sócrates deixa, através dos seus seguidores, seus alunos, a mente aberta para conceitos espirituais muito conhecidos até hoje. Sócrates acreditava na reencarnação e a pregava. Sócrates tinha consigo diálogo com a entidade amiga que o acompanhava, a quem denominava de daimon, que depois passou a ser traduzido por demônio, mas que não tem nada a ver com esta entidade do folclore religioso. O seu daimon, o seu espírito amigo, aquele com quem conversava, quem ouvia. Sócrates reconhece a existência do mundo que o homem não enxerga com os olhos e fala das necessidades de voltar à vida, dos efeitos das nossas atitudes. Seus alunos apreendem com ele. Logo a seguir, Platão desenvolve também na sua academia a escola que ele ficou caracterizada, a escola platônica. E tem com Aristóteles, um seguidor também do pensamento, um contato bastante intenso, mas de naturezas diferentes. Platão era aquele que reportava a sua essência, ou a sua escola, a existência do mundo ideal. Platão dizia algo parecido com isto. Nós não estamos vivendo no mundo real, no mundo da verdade. E ele cria então um chamado mito da caverna para elucidar quais são estas ideias. Diz Platão que nós somos como que pessoas que estão na porta de uma caverna, olhando para dentro dela. E atrás de nós, na entrada da caverna, existe uma fogueira. Esta fogueira que produz luz, projeta essa luz para dentro da caverna. Mas como nós estamos nesse meio do caminho, o que se reflete na parede da caverna é apenas a nossa sombra, não é a nossa essência. Nós então, segundo Platão propugnava, estamos vivendo no mundo, nesta caverna, apenas iludidos ou tocando estas sombras. Todas as coisas que nós percebemos a existência, elas não existem na sua identidade essencial, onde nós estamos vendo. São apenas reflexos do que existe no mundo perfeito, do que existe no mundo das ideias, que se projetam no mundo físico, para que nós consigamos com isto organizar a nossa existência. Cara, esta visão de Platão e de Aristóteles, de Sócrates, Kardec coloca lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo ambos os precursores desta verdade. A verdade espírita teve a sua raiz reconhecida e implementada com a visão platônica e socrática. Sócrates e Platão, portanto, estão enfeixando esses ensinamentos que depois, 400 anos, 300 anos depois, Jesus vem semear. Para você semear, entretanto, precisa preparar a terra, precisa arrancar os tocos, cortar as árvores, tirar as pedras, precisa arrumar os buracos. Sócrates e Platão começam a fazer isto. Naturalmente, que a sociedade da sua época ainda não está preparada para o ensinamento que Jesus vai trazer 400 anos depois. Mas eles começam o trabalho, eles começam a obra das ideias novas, falando de conceitos elevados, falando das coisas do espírito, tomando cuidado para que esse ensinamento pudesse ganhar a maior amplitude, como lembramos na semana passada. Pouco tempo depois de Sócrates e Platão, Alexandre da Macedônia está no mundo com uma tarefa também, com todo o seu espírito arrojado, com o seu espírito agressivo, com o seu espírito ainda
muito ligado às questões das conquistas, do orgulho nacional. Alexandre é criado como um guerreiro pelo seu pai, Felipe II. Nas artes da guerra, Felipe sabe que seu filho tem mais qualidades do que ele próprio, que era um indivíduo sem estudo. Portanto, Felipe quer montar e organizar o exército macedônico com as falanges, aquelas verdadeiras armas de ataque quase que inexpugnáveis, que até então não havia nos outros exércitos. Felipe quer organizar o exército com esse tipo de tática, aquela que vocês conhecem, em que os indivíduos que compõem a falange têm uma lança muito comprida e um escudo, e eles vão se protegendo e eles se transformam em um ouriço que ataca quase que invulneravelmente o seu adversário. Ele prepara o filho para sucedê-lo, mas sábio manda o filho estudar com Aristóteles, que havia sido discípulo de Platão, que aprendera com Sócrates. Aristóteles tem uma escola nas cavernas. E nessa escola, os discípulos dos filhos mais importantes, da Grécia vão estudar. Felipe II, então, envia seu filho Alexandre para estudar com Aristóteles as grandezas do ensinamento grego. A Macedônia era um estado afastado da Grécia, em termos de não ser reconhecido como grega, esta terra. A sua capital, Pela, no norte daquela estrutura geológica que localiza hoje a Grécia, não era inserida nos domínios da Grécia conhecida, ou politicamente assim reconhecida. Alexandre sonhava em ser grego, em participar também desta comunidade de espíritos elevados. E então, por 2 anos, ele é modelado, ele é educado, ele é despertado nas coisas espirituais pelo seu professor, Aristóteles. Diferente de Platão. Platão falava do mundo das ideias, não é? Do mundo em que as coisas são perfeitas, que não é a terra, de onde os conceitos vêm para a cabeça dos homens e os homens tentam construir no mundo essas ideias que vêm do mundo ideal. Mas as matérias imperfeitas, os objetos ou a mão de obra e a matéria-prima tão duras, tão endurecidas, não permitem que a gente consiga espelhar com perfeição as ideias puras. Essa é a visão de Platão. Existe um outro mundo, onde as coisas são perfeitas. E existe o mundo na matéria, onde nós estamos. Aristóteles, por isso que não se deu muito bem com Platão, não tinha essa mente assim voltada para estas coisas. Aristóteles gostava de observar a natureza. E observando a natureza, entender como funcionavam esses princípios da natureza. Aristóteles observava as estruturas das árvores, como que os insetos cresciam, qual era a sua estrutura. Inclusive, nós sabemos que alguns besouros hoje têm um nome científico dado por Aristóteles. Imagina, besouro, de que honra ser besouro hoje, batizado por Aristóteles. O nome do besouro, nome científico, a compreensão do que significa um nome científico, não é? Porque o nome científico que é dado, Homo sapiens, não é? É um nome em latim, um nome ou em grego, que quer dizer uma coisa, né? A família e a espécie, ou a espécie e a espécie específica, coisas assim que vão dando cada vez mais identidade àquele ser. Esta realidade, Aristóteles desenvolve. Aristóteles estuda as constituições de todas as nações que ele pôde ter contato. Constituições. Naquele tempo já existiam leis que governavam certas cidades, certos estados, na sua estrutura daquele tempo. Ele então colige e faz um estudo comparativo entre mais de 100 constituições que existiam naquela época. Ele escreve tratados sobre rios, estuda as nuvens,
quer saber como elas se transformam de carneirinho em jacaré, de jacaré em elefante, de elefante em borboleta. Não sabemos se ele conseguiu entender tudo, mas ele debruçou-se nesse estudo. Então vocês veem que Aristóteles, ele exerce uma outra área do pensamento, que é a área da observação, do que existe fora de nós. E dali retira conclusões pelo estudo, pela comparação. Ele vê o mecanismo que funciona, como funciona a natureza. Aristóteles, então, é um professor de Alexandre. 2 anos depois, pouco mais, Alexandre volta para a sua cidade. Seu pai sofre um atentado, morre e ele assume o trono da Macedônia. Torna-se rei. Agora vai espalhar, e esse era o sonho de Alexandre, tornar o mundo grego. Aquela cultura exuberante que ele aprendera a respeitar com o exemplo do seu professor. Vejam só que coisa mais linda, você ser professor de alguém. Sabemos que aqui sentados e aí assistindo nossa palestra, existem muitos professores que estão desanimados, que estão achando que não vale a pena ser o que são, que estão mal remunerados, mal reconhecidos. E nós entendemos isto. Mas veja que coisa linda você ser professor de uma criatura. Você vai se surpreender com o que acontece. Alexandre, encantado com a grandeza da cultura grega, muito maior do que a sua própria, da pequena Macedônia, incorpora-se à Macedônia, conquista a Grécia, as cidades-estado que se rebelaram contra Felipe, que já as dominava, constrói um estado integral, belicoso é verdade, mantido pela força, mas um estado que ele quer ampliar. Não é a Macedônia que ele quer que governe o mundo. É a Grécia, é a cultura grega que ele deseja espalhar pela terra. E então ele sai em busca de revidar uma agressão sofrida dos persas séculos antes. A humilhação da invasão que a Pérsia realizou na Grécia. E vai para vingar a tradição grega, invadindo pela Turquia, chegando à Grécia, tomando conta da Palestina, chegando ao Egito e indo até a Índia, fundando cidades, espalhando a língua grega, fazendo seus generais e seus soldados se unirem às famílias de outros povos para que criassem laços, para que tivessem entre si identidades culturais. Não deseja Alexandre matar a identidade dos povos, mas ao contrário, deseja que os povos se entrelacem para que possam crescer juntos. Alexandre vive pouco tempo quando constrói esse grande território. Mais ou menos 11 anos, morre de febre na capital do seu império, na Babilônia. O império se esfacela. E quando isso acontece, todos os que eram seus amigos, seus parentes, são assassinados. Porque aqueles que poderiam herdar o império de Alexandre, que são esposa e filho, são uma ameaça aos seus generais, que eram aqueles que foram até o fim do mundo com ele, que agora não queriam que um bebê, um menino ou um moleque tomasse conta do império todo. Queriam eles também dividi-lo entre si. Todos os que poderiam ter alguma relação com Alexandre, quando Alexandre perde o poder, são perseguidos na Grécia. E aqueles que não são assassinados, fogem. Entre eles está Aristóteles. Porque fora o preceptor de Alexandre, Alexandre que admirava o seu mestre, em todas essas excursões pelo Oriente, mantinha o mestre abastecido de informações, de espécies diferentes, mandava os seus emissários levarem animais estranhos, nunca vistos, plantas, minérios, notícias, costumes, e com isto Aristóteles, lá em Atenas, ou na região da Grécia,
ia estudando tudo isso, abastecido pelo seu aluno. Todos sabem da ligação de Aristóteles com Alexandre. E então, Alexandre morto, Aristóteles inteligente, fala, melhor eu ir dar um passeio. Porque eu já sei, estudei mais de 150 constituições que existem no mundo conhecido, eu já sei que quando o rei morre é uma tragédia. Porque todo mundo quer tomar o lugar dele, e quem é obstáculo, geralmente é assassinado. Aristóteles pega o barquinho e atravessa o mar Mediterrâneo. Chega na África. Na África, estabelece-se em Alexandria, uma das 15 cidades chamadas Alexandria, que Alexandre da Macedônia criou no mundo antigo. Ali Aristóteles desenvolve os conceitos aristotélicos, distante de Atenas. Atenas fica com a academia de Platão. Atenas fica com a influência platônica. O mundo das ideias, o mundo perfeito, fora da terra, aonde a gente se eleva e a gente sente os princípios sublimes para depois tentar vivê-los no mundo. Enquanto que no norte do Egito, a Alexandria daquele período ptolomaico, porque foi um dos generais de Alexandre que herdou a parte do Egito, o general Ptolomeu, que fundou a dinastia ptolomaica no Egito. Ali encontra Aristóteles o ambiente adequado para que as suas ideias prosperem. Funda-se a Biblioteca de Alexandria, aquela que é o núcleo da cultura daquele tempo e por muitos séculos continua a ser. Enquanto isto, preparado o mundo, transformadas as estruturas da intelectualidade, espalhada a cultura grega com a língua grega falada em muitos lugares, está preparado o ambiente para nascer o Cristo. Numa modesta cidadezinha, se é que assim era a cidade, nasce o Senhor que vai dizer coisas que ficarão inesquecíveis, mas que não podem ficar grafadas na sua língua de origem. Uma língua extremamente precária, confusa, primitiva. É preciso que ela seja abarcada por uma língua mais cósmica, uma língua mais ampla, que é o grego. Tanto que, quando Jesus termina a sua primeira tarefa, que é feita com o corpo físico, ele precisa requisitar o mais ardoroso inimigo do cristianismo, Paulo. Saulo de Tarso, doutor da lei, culto, nascido em Tarso, província romana. Saulo é convocado pelo Cristo às portas de Damasco, porque estava indo perseguir os cristãos em Damasco. Saulo, portanto, capacitado intelectualmente, conhecendo depois as escrituras que lhe são entregues como um presente de Simão, Saulo passa a difundir isso pelo mundo grego. E Saulo viaja a pé, de barquinho, de camelo, como for necessário, para falar às pessoas, seja no hebreu, seja no romano, seja no grego, estes ensinamentos. Visita inúmeras cidades ou povoados na Anatólia, na região da Turquia. Vai à Grécia, prega no Areópago de Atenas aos sábios daquele tempo. Todos conhecem a epístola de Paulo aos Coríntios. A comunidade de Coríntio, fundada por Paulo de Tarso, se localiza ali naquele istmo que, próximo de Atenas, divide o continente da região do Peloponeso. Existe até hoje Coríntio. Paulo, preso em Roma, lança cartas aos seus diversos núcleos, espalhados pela terra. O cristianismo começa a surgir por esforço inteligente das entidades que governam este processo. Dividem-se ali, então, o espólio do interesse
Roma toma conta da Grécia. A Grécia perde o poder através da ação de Augusto, que garante, desde antes da vinda de Jesus, o equilíbrio das forças naquela região. O imperador transforma as estruturas romanas e acolhe no panteão dos deuses romanos os cultos muito semelhantes dos deuses gregos. As culturas se mesclam, os deuses se aproximam, tudo se acalma. A estrutura está preparada para a mensagem do Cristo. Saulo chega em Roma, prega o evangelho, é decapitado na capital romana. Ali estão reunidos espíritos como escravos, como criaturas assalariadas, como criaturas sem nenhum tipo de realce social, que são oprimidas pelo Estado, que têm esperanças que o Estado humano, que o Estado romano não atende. E é no coração aflito que a mensagem do Evangelho começa a fecundar. Começam a surgir as igrejinhas, começam a surgir aqueles pequenos grupos, aqueles que estão agora dedicados. A igreja de Jerusalém continua a existir, envia seus missionários, vai mandando mensagens, vai recebendo do mundo espiritual orientações. Enquanto isto, o mar Mediterrâneo serve de roteiro para aqueles que estão às suas margens realizarem negócios. Um oceano pequeno, um mar pequeno no meio da terra, que você pode chegar aos lugares sem ter que perder-se, porque consegue ver à distância o perfil dos continentes, começa a aprender a mover-se pela ação das estrelas, baseando-se nas suas posições, desenvolvem as navegações que já existiam a este tempo, com os fenícios nas costas da África, nas costas da Palestina, com os gregos, os cretenses. E ali o mar começa a valer-se da inteligência humana e oferecer a essa inteligência os desafios das riquezas. Os impérios marítimos, Cartago, Roma e outros, se constroem. Há disputas todas ao redor do mar Mediterrâneo. Começa a criar-se em Roma a tradição cristã. Pelo sangue dos mártires, o cristianismo brota na alma das criaturas que ficam ali aprendendo, sentindo, conhecendo estes processos. Conta-nos no livro Francisco de Assis o esforço, através da mediunidade de João Nunes Maia, o esforço do mundo espiritual quando Jesus vai chegar à Terra para reunir aproximadamente 2 bilhões dos piores espíritos que existiam soltos, daqueles mais rudes, mais atrasados, mais embrutecidos na evolução, confinando-os em uma grande fortaleza, com seus muros fluidicamente guarnecidos, para que dali eles não saíssem, a fim de que a mensagem que Jesus semeou no início pudesse ter tempo de respirar, pudesse ter tempo de brotar, pudesse se cristalizar, fazer as suas raízes se aprofundarem antes de serem elas atacadas. Nesta cidade, descrita pelo Espírito Miramês no livro Francisco de Assis, cujo título, cujo nome, cuja fundação data deste tempo que antecede a chegada de Jesus na Terra, e que é conhecida pelo nome de A Cruzada, porque ela era construída com pavilhões em forma de uma cruz suástica, a mesma cruz que os nazistas depois escolheram para seu símbolo. Ali, neste lugar, estas 2 bilhões de almas estão presas por um tempo. Ficam reclusas aproximadamente por 1000 anos. Os 1000 primeiros anos do cristianismo são aqueles necessários para que o princípio espiritual pudesse encontrar ar limpo para crescer, para espalhar-se, como de verdade espalha-se.
Mas aí o que acontece? O velho conflito, Oriente e Ocidente, se instaura. Na região da Palestina, que até então era governada por Roma, nós sabemos que o Império Romano do Oriente durou muito tempo, enquanto que o Império Romano do Ocidente ruiu em aproximadamente 481 depois de Cristo. O Império Romano do Oriente preservava, já de natureza católica agora, porque os próprios imperadores romanos se tornaram cristãos, preservava a guarda dos lugares santos. Mas, em uma ação bastante impetuosa e sem todos os recursos que lhe seriam importantes nos desgastes naturais de um império que, muito vasto, já não produzia as mesmas riquezas, os turcos tomam os lugares santos. Os turcos invadem Jerusalém, e os romanos e os cristãos que tomavam conta desses lugares sagrados são expulsos dali. Os árabes, como eles eram assim considerados, eram muçulmanos, eram de outras religiões que não cristãs. Tinham também em Jerusalém o foco da sua fé. Queriam a cidade para eles, porque ali Maomé havia se erguido ao céu. Exatamente onde hoje se encontra a cúpula da rocha, em Jerusalém. Aquela cúpula dourada que você vê nas fotografias de Jerusalém. Embaixo ali existe uma rocha muito grande, de cima da qual a tradição muçulmana diz que Maomé foi guindado ao céu. Já que Maomé é o principal líder do muçulmanismo. Havia interesses então em jogo. Quando se perde os lugares santos, a igreja em Roma, que já existia, porque quando a Idade Média, quando o Império Romano do Ocidente cai, quando ele deixa de existir, tudo se esfacela. A única estrutura que existia, que tinha uma hierarquia, era a igreja. A igreja já tinha criado as suas hierarquias religiosas, já tinha criado as suas áreas de atuação, os seus estados, as suas subdivisões. Quando o Império Romano, por volta do ano de 480, rui, a igreja é a única instituição que existe. Todas as outras desaparecem. Tudo dependia de Roma, que já não manda mais. É aí então que nós começamos a observar que a cultura do seu tempo é guardada pela igreja nos mosteiros. A igreja recolhe os livros. Tudo aquilo que ela consegue guardar, na sua organização, encontra um ambiente seguro. E daí, aqueles que estão dentro dessas organizações se encarregam de preservar essas culturas de todas as diversas regiões e multiplicá-la através dos copistas. Os monges ficavam lá na clausura escrevendo e copiando livros à mão, porque não havia imprensa. Época difícil, época precária, mas época em que, desde o fim do Império Romano, a igreja se tornou, naquele período, a guardiã da cultura conhecida na terra, que estava escrita em toda parte de domínio do Império. Não nos esqueçamos, entretanto, que o norte da África é muçulmano. Os muçulmanos tomam conta de toda aquela região também. Mas uma coisa muito interessante para o conceito católico, para a igreja de então, era a ideia de Platão. Platão não falava de um mundo ideal, onde as ideias estavam perfeitas, e que a gente aqui tinha que entrar em contato com essas essências para depois vivê-las na terra? Então, o que falava Jesus? Meu reino não é deste mundo. Vamos para o céu, vamos construir um tesouro no céu. Aspiremos aos bens do céu e não aos bens da terra. Não é o bem do mundo que todo aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Guardai os seus tesouros no céu, onde a ferrugem não corrói, as traças não comem. O céu não é a terra. Então, para a igreja,
A revelação platônica é perfeita. E a igreja se constrói com base na filosofia de Platão, ou apoiada nela, dizendo que o que é importante vem revelado do céu para a terra. As Escrituras, portanto, que são a voz de Deus, escrita para encaminhar os homens, as Escrituras são a verdade. Ideia platônica. Ninguém pode questionar, porque lá do outro lado é que está o plano ideal, a verdade plena. Nós não temos condição de entender tudo. Mistério, não é? Você perguntava para alguém, para um padre, para alguém religioso, o que é que acontece? É mistério, não sabe? Está lá nos arcanos ocultos. Esta ideia de Platão serviu perfeitamente ao ideal cristão, de onde nós retiramos muitas coisas que foram depois vistas como equívoco. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que em determinado momento, na batalha de conquistar a terra prometida, que obviamente não foi lá tão prometida assim, porque você teve que matar todo mundo que estava nela para entrar, havia uma orientação superior de que os guerreiros hebreus tinham que lutar durante a luz do sol. Então, a batalha começa cedinho. Mas acontece que o inimigo era muito encarniçado e o negócio vai, passa do meio-dia, 1, 2, 3, 4 da tarde e não acaba a batalha. E a orientação espiritual que eles haviam recebido era de que se fosse para a noite eles perderiam. Então, o que fazem eles? Vão até aquele que era o seu líder, não sei se é Josué nesta época, mas acredito que seja ele que sucedeu a Moisés. E Josué ergue os braços para o sol e ordena que o sol pare no céu. E o que é pior, a Escritura diz que o sol parou. Mas como pobre, ainda que fosse musculoso, não ia aguentar ficar o tempão inteiro assim, arrumou 2 soldadão fortes para segurar os braços dele aqui, né, para ele poder descansar um pouquinho. Então a Escritura, que é a palavra de Deus, disse que um filho da terra ordenou que o sol parasse e o sol parou. Com base nisso, verdade revelada, o que se conclui? Que o sol gira em torno da terra, que a terra é o centro ao redor do qual tudo gira. E a igreja passa a dizer, com base nesta verdade revelada, que o céu tem a terra como centro. E todo mundo tem que acreditar. Todo mundo tem que dizer amém. Ah, legal, não é? Legal. Aí a igreja recolhe os livros todos, a cultura humana é guardada nos seus conventos, nos seus mosteiros, copiada pelos padres. Só que acontece uma coisa. 1000 anos, você fica acreditando nisso. 1000 anos, 1000zinhos, só pouca coisa, 1000 anos. Não nos esqueçamos, entretanto, de Aristóteles. Aristóteles foi para a África. Na África ele desenvolveu o quê? A filosofia aristotélica, baseada na observação. Escreveram-se tratados sobre a observação. Desenvolveram-se as mentes naquela região sobre as coisas da natureza, a observação dos fenômenos da natureza. Então, o que acontece? Alguns séculos depois, os árabes que estavam na região norte da África, Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, invadem a Espanha. Os mouros atravessam o Estreito de Gibraltar, que leva o nome, inclusive, de um dos conquistadores árabes, Jebel al-Tariq, que era aquele que invadira e que dera o nome ao estreito, as chamadas Colunas de Hércules. O Estreito de Gibraltar tem esse nome por causa deste árabe. Ele invade a Espanha, Portugal e leva a cultura moura, que carregava as ideias de Aristóteles. Observação, pesquisa. Debruçarmos-nos sobre os fatos da vida, nada de ficar pensando nas outras coisas, no mundo da verdade sublime e inacessível, observar as coisas na terra. Este conceito, vindo por terra, sai lá do Marrocos, do norte da África, e chega
até o centro cultural da Europa naquele período, a parte romana, a parte da igreja, que recolhe os livros, agora com a filosofia de Aristóteles. Não mais Platão somente. Aristóteles agora chega ensinando quem estava lendo a pesquisar, a observar. E olha que coisa interessante. Quem podia ler nessa época eram os próprios padres. Aqueles que tomavam conta dos livros. Eram eles, se quisessem pesquisar na ciência, tinham que ser padres. Só eles podiam ler. Só eles tinham acesso aos livros. Então, muitos pesquisadores que estavam na condição de clérigos começaram a ter contato com a filosofia de Aristóteles. Então, começaram a perceber que a filosofia de Platão tinha algo que a de Aristóteles completava ou modificava. Passaram os próprios padres a observar os fenômenos da natureza, depois de terem aprendido. Escreveram-se outros livros, padres, dentro da igreja, usando a filosofia de Aristóteles, agora como fundamento da estrutura religiosa. E para surpresa, os padres daquela época, matemáticos, biólogos e etc., começaram a perceber que quando você observava a natureza com as leis que Aristóteles recomendava, você chegava a conclusões diferentes daquelas que a Bíblia dizia. Foram os sacerdotes os primeiros a constatarem discrepâncias absurdas entre o que as Escrituras falavam e o que se descobria. Lembram-se de Mendel? Quando vocês foram na escola, no colegial, as leis de Mendel, da combinação dos cromossomos, das ervilhas. Lembram disso? Casca amarela é rugosa, casca verde lisa. Ah, vocês foram nessa aula. Mendel era um sacerdote. E ele usou as ervilhas do convento dele para fazer o estudo. Imagina que desgraça. Aí então começa a surgir o conflito. Começam-se a observar as leis da natureza. E aí começam a ver que o sol já está no centro das coisas, não mais a terra, o que era um absurdo. Então a igreja tenta matar. Mas aí chega o momento da luta para libertar a Terra Santa. Todo este processo vai combinar-se num período crítico da Terra, da humanidade. Ao mesmo tempo em que a filosofia de Aristóteles vai chegando na Europa, o Império do Oriente perde o domínio da Terra Santa. 1000 anos depois, o Papa Urbano II, em 1096, grita ao povo que eles deveriam cumprir a Cruzada Santa, para libertar a Terra Sagrada. Jesus vai à frente desta jornada e convoca todo mundo para alistar-se. E começa a primeira cruzada. O mesmo nome daquela cidade, onde os espíritos endurecidos, que conseguiram libertar-se, porque era por um período de aproximadamente 1000 anos que eles ficariam reclusos, eles são retirados de lá e são encarnados na terra. Uns como europeus, outros como árabes. Vão matar-se a si mesmos nas lutas da cruzada, para que a dor que vão infligir um ao outro comece a despertá-los para as leis do Espírito. Cruzada após cruzada, eles se esfacelam, sofrendo sobre si mesmo as leis que eles não conhecem, mas vão começar a conhecer agora pela dor. 200 anos, 300 anos de cruzadas não são suficientes. Quando isto termina, e nesse meio tempo o mundo espiritual semeia luzes no caminho dos homens. No século XI, Francisco de Assis vem reconstruir a igreja. Teresa de Ávila logo depois. E outros luminares espirituais vêm trazer um pouco de esperança. Esperança que é mandada pelos níveis superiores do governo da humanidade. Mas
Ainda a maldade entre estes seres é muito grande. Logo a seguir, dão início à Inquisição, a perseguição daqueles que não acreditam nas mesmas coisas, transformada em hegemônica, conquistando poder e exército, pretende a igreja, invadindo os povos, torná-los tributários da crença. Precisa de dinheiro para fazer as cruzadas, invade outros povos e exige tributos, converte a força para tomar daqueles que não aceitam a imposição, e daqueles que aceitam a contribuição tem que vir obrigatória. Mas não há nenhum destes atos insanos que não esteja sendo observado pelas inteligências que governam a terra. A peste bubônica espalha-se, fruto dos resultados danosos de tantos ódios acumulados. Ceifa milhões de vidas em um período em que há poucos milhões na terra. Entre 50 e 100 milhões de criaturas morrem naquele continente, em terríveis condições. Sofrimento após sofrimento, chega um momento em que essas inteligências superiores definem um outro roteiro. Já são 14 séculos da chegada de Jesus. Projeta-se então a transformação da humanidade. Convocam-se espíritos sublimes para que venham exercer com liberdade o sacrifício de erguer os povos. Renascem no mundo espíritos para acelerarem os princípios da arte. Começam os princípios, os primórdios das invenções. A imprensa é inventada e produz em maior quantidade os ensinamentos, que agora podem ser espalhados e tornam-se perigosos porque as pessoas leem. As ações da arte vão fazendo com que as pessoas comecem a respirar. Como nos conta o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus convoca um dos seus mais elevados representantes para que ele nasça em Portugal como Henrique de Sagres, para criar uma escola de navegadores. Porque já não é mais aquela bacia de água salgada que vai governar a terra. Escolhe Portugal, porque Portugal está como que projetado no oceano. É a nação mais pobre da Europa, mais trabalhadora entre todos eles. Henrique de Sagres nasce, organiza uma escola de navegadores, olhando para as estrelas, estudando as tradições dos anteriores a ele, e fundando esta escola, fomenta na curiosidade de outros espíritos que vieram para fazer parte desta epopeia de descobrimentos, a vontade de se aventurarem pelo desconhecido. Neste período a Terra é um prato, é um pires gigantesco, cujos limites as pessoas têm medo de chegar e neles caírem no vazio. Tal é a falta de noções da humanidade. Desenvolvem as tecnologias da construção naval. E diferente das galeras pesadas e difíceis, inspirados por aquilo que o mundo espiritual já os preparara antes, constroem as caravelas, naus menores, muito mais móveis, muito mais fáceis de serem comandadas. E aí atiram-se portugueses e espanhóis nesta epopeia de saírem de casa e voltarem logo, irem um pouquinho mais e voltarem logo, irem um pouco mais longe, ver que o fim do mundo não aconteceu e voltarem logo, e descobrirem que a Terra não era um pires, que a Terra era redonda. Aplicarem os conhecimentos da astronomia agora para circunnavegar o mundo, chegarem às Índias, trazerem especiarias, o interesse do comércio, ficarem ricos. Deus sabe a ambição dos seres humanos, e ao saber delas, deixa que o ser humano ambicioso vá mais longe, porque vai descobrir, vai desbravar. É preciso preparar o mundo inteiro agora
para que todos possam aprender em novas etapas as coisas lindas do Evangelho. A filosofia de Aristóteles muda tudo. Muda a alma do pensamento europeu. Tomás de Aquino se transforma num dos grandes divulgadores, um padre da igreja, criando a filosofia aristotélico-tomista, unindo Aristóteles com Tomás de Aquino, que dá a ela uma forma religiosa. E a igreja já não consegue matar mais todos aqueles que, no seu seio, dizem que o que está na Escritura não é verdade. Não dá mais para conter este impulso de crescimento. O renascimento surge, descobertas, belezas, seguidos logo depois pela fase do iluminismo. O pensamento livre, o raciocínio pleno, a capacidade de cada um poder pensar de outras formas, dá ao ser humano a liberdade. Agora, para se voltar contra a igreja, porque vê os absurdos que ela fez na Idade Média, sente-se prejudicado no raciocínio livre, porque sempre for ali punido, perseguido, assassinado, morto, cruelmente. A Inquisição deixa marcas cruéis na consciência da Europa. Como você acreditar em um Deus que faz isso com as criaturas? Entendendo que este Deus era representado por aquela congregação religiosa. Surgem os que são contrários ao catolicismo, os que protestam e criam um cristianismo protestante, que serve agora a outro padrão, não mais a igreja que vende as indulgências. Vocês podem matar quem vocês quiserem, que já estão absolvidos previamente. O Papa diz isso. Você paga e seus pecados são perdoados. A igreja precisa de dinheiro para ter poder, que ela está perdendo. Mas isso é uma afronta ao bom senso, como se Deus vendesse o perdão dele ao peso de moedas. Lutero então se rebela, coloca na porta da sua igreja aquilo que foi chamado de os itens do protesto de Lutero. E então se rompem estas duas facções. Calvino e outros vão também criando suas interpretações e pelo menos permitem a interpretação livre das Escrituras. O iluminismo, Voltaire e outros, Rousseau, vêm trazer uma nova noção ao direito. Direito que antes era do mais forte, do mais arrogante, do mais endinheirado. Daquele que podia matar se tivesse vontade, só porque era nobre. Agora, novos conceitos são criados pela inteligência. Já não existe mais espaço para se fazerem as coisas como eram antes, para os privilégios que em França, do fim do século XVI, do século XVII, do século XVIII, faziam absurdos para o povo, para garantirem as grandiosas construções da nobreza, matando de fome os franceses, revoltados, gritam na Bastilha. A liberdade dos que lá estão perseguidos pelos governos nababescos e irresponsáveis. E a revolução faz uma limpa em quem devia e em quem não devia, como todas as revoluções, infelizmente, perdem o rumo. Tudo isso está preparando a inteligência. Não mais a dependência de um Deus que mata o seu seguidor para tomar o seu dinheiro. Não mais. Agora, todos querem, como Aristóteles pedia, todos querem a ciência, que não diz que a Terra é o centro, ou o Sol, que a Terra é o centro do universo, e que diz que é o Sol quem é o centro do universo. 1000 anos acreditando numa mentira, que a própria ciência depois revela, sem que a igreja possa impedir isto. Agora o homem está pronto. E agora entendemos Jesus.
Eu não posso dizer a vocês todas as coisas. Porque vocês que conhecem a mim já me entendem, mas os outros não entendem ainda. Eu me vou, mas eu enviarei um Consolador, que vai falar para vocês de todas estas coisas que eu não pude dizer. E ele chegará na idade da razão, quando os homens quererão aprender pelo raciocínio, não mais do alto dos púlpitos dizendo que a verdade revelada vem dizer que você deve fazer isso ou aquilo. E então começam a andar as mesas nos salões, nas reuniões sociais, nos bailes, as mesas rodopiam sozinhas, e as pessoas se assustam, começam a brincar com aquele evento, fazendo perguntas. Não há como negar um fato. Não há a fraude de alguém manipulando barbantinhos invisíveis. O fato é que nos Estados Unidos e depois em boa parte da Europa, as mesas começam a fazer parte das reuniões de todas as criaturas, fazendo perguntas: vou me casar? Vou me separar? Ai, não vejo a hora. Vou ficar rico? Para que a mesa respondesse. A leviandade das pessoas não via naquilo mais do que um evento, mas estava destacado para assistir isto um enviado do Senhor igualmente. Estava destacado ali um dos mais elevados membros do colégio apostolar, aquele que havia sido já assassinado na Idade Média, queimado por descrer das coisas que a religião queria impor, sem negar a sua fé. Estava de volta o espírito do professor Rivaio, que é interessado em ver naquilo uma chave, começa a estudar o fenômeno. O fenômeno brota aos olhos de quem queira. Ele se debruça e estuda, e estuda, e estuda, e começa a entender como funcionam as coisas. Não só como a mesa anda, porque ele pergunta para a mesa, depois de muitas perguntas, que a mesa responde através de pancadas, que tem uma correspondência com letras, como um código. Ele pergunta: eu não posso conceber, entretanto, que essa mesa, que é feita de madeira morta, me responda como se ela tivesse inteligência, músculos e nervos. E a mesa responde através destes códigos. Não é a mesa que está te respondendo. Somos nós, os espíritos daqueles a quem chamais de mortos, que voltamos para provar que a morte não existe. Não há mais cemitério como fim de tudo. Não há mais adeus na sepultura e lágrimas que ficam ali empossadas na lápide para nunca mais você poder secá-las. Não! A inteligência agora clama por outro caminho. Já não há mais uma igreja que seja a que ordena e que mata, nem uma crença que seja aquela que intimida e rouba. Não! Agora são os espíritos de todas as partes que vêm dizer que a vida continua. E então Kardec, que adota este nome de uma das suas vidas na Gália Antiga, na mesma região onde agora ele era o professor Rivaio, ele que já era uma autoridade intelectual no seu tempo, recebe e compila estes ensinamentos do Consolador prometido por Jesus. Não mais autoridades hierárquicas, não mais quem pisoteie na garganta dos fiéis, não mais proibições, não mais explorações da culpa. Cristianismo simples, generoso e bom. Vem Jesus devolver aos homens que pensam. Inteligência que governa a terra, que governa todos nós, e que sabe que daqui para diante a ascensão da humanidade precisa acontecer aceleradamente. Não foi por acaso que
os que morreram nas bocas das feras morreram. Não foi por nada que Jesus se deixou crucificar inocentemente. Tudo está organizado, passo a passo na história da humanidade, para que agora, na última hora, nós entendamos que Jesus, como diz o capítulo 1 do Evangelho, não veio destruir a lei, veio cumpri-la, a lei moral, a lei de amor, de perdão, a lei de bondade, que cada filho agora, como um discípulo amado, cada filho também é convocado no mundo de hoje para ser um pescador de almas. Cada um de vocês não está no mundo para se abanar, para encher os bolsos, para ter o que comer no almoço ou no jantar, para criar filhos. Todas estas coisas devem ser vistas como formas de nós atuarmos no mundo, obedecendo a um plano soberano, um plano lindo de tolerância, de auxílio, de resgate de outros seres, por ajudá-los a compreender as leis do universo, não por intimidá-los, não por ameaçá-los, não por desejar os seus recursos, o seu dinheiro. O cristianismo continuará sendo pobre no bolso e rico no coração. E é o que na doutrina espírita nós aprendemos a sentir. Cada um de vocês que está aqui é um convidado do Senhor para ser a ferramenta que esculpe a nova era. E a nova era vai chegar quando cada um se empenhar e ajudar outros também a perceberem que ela está chegando. Não vim destruir a lei, diz Jesus ao seu tempo. Vim cumpri-la, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu semelhante como você se ama ou gostaria de ser amado. Não caluniar, não furtar, não mentir, não invocar um falso testemunho, não cobiçar a mulher ou o marido da outra ou do outro, respeitar o seu semelhante. Essa é a lei que Jesus veio cumprir e nos convida, igualmente, a que cumpramos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos companheiros de toda parte, do Brasil e do mundo, se com 12 pessoas Jesus fez o que fez, pessoas pobres, pessoas incultas, pessoas vulneráveis, imagine se Jesus puder contar com cada um de vocês, como não será diferente e depressa a transformação da humanidade. Este é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus explica que a função da vida não é ser um episódio de alguns anos que o tempo apaga e que logo depois é substituída por um outro igualmente sem nenhuma importância. A sua vida tem que deixar uma marca no mundo, a marca do seu testemunho, da sua força, da sua valentia, da essência espiritual divina que você é. Lembrem disto. Não importa que caluniem a sua reputação, não importa que não reconheçam o seu valor materialmente falando, você que é professor pode ser um Platão, pode ser um Aristóteles, pode ser um outro ser que, como eles, deram rumos diferentes para que a humanidade toda, até hoje, recebesse a sua influência. Se vocês soubessem, queridas irmãs, queridos irmãos, o que cada um representa na terra para Jesus, hoje, cada um de vocês que hoje está se sentindo doente, está se sentindo triste, está se sentindo pobre, está se sentindo infeliz, se você soubesse como Deus tem para você um destino glorioso, talvez você quisesse morrer só de medo, só de não acreditar que um dia você será tudo aquilo para o qual você foi construído. Não tenha isto no coração. Filho de Deus, você é filho do construtor de todas as estrelas.
Sua alma é indestrutível. Por mais que te matem ou que te persigam, deixe por onde você passar as pegadas que atestam o caminho para que os outros que vierem possam encontrá-lo. Porque você não foi posto aqui por acaso. E a gente aprende com a doutrina espírita que o acaso é uma coisa que não existe. Quando olharem para a história da humanidade, vocês estarão olhando para a inteligência soberana que nos governa e que sabe fazer todas as coisas no tempo certo. Diz o Senhor no Evangelho, para encerrarmos esse instante: haverá guerras e rumores de guerras. Mas isso ainda não será o fim. Depois, o Evangelho precisará ser pregado por toda a terra. E aí sim, o fim terá chegado. O Evangelho está sendo pregado na rua, na praça pública, nas televisões grandes e nas televisõezinhas pela internet. Que a gente tenha ouvidos de ouvir e olhos de ver. Não falta muito tempo para que as coisas, de verdade, deem um salto de qualidade. Que nós possamos fazer justiça ao esforço sublime e nos candidatemos de verdade a permanecermos nesse salto de qualidade moral, transformando-nos interiormente, sendo um outro ser espiritual do que temos sido. Pensem nisso. Muita paz. Senhor, obrigado, Jesus, pelas dádivas generosas que nos envolvem uma vez mais, amparando cada ser que está na terra, para ajudá-lo na compreensão das leis espirituais. Compreensão de leis que libertam o indivíduo e que deixam cada filho de Deus não mais à mercê de Satanás, não mais atemorizado pelas próprias culpas, mas que convertem os filhos em agentes da esperança, edificadores da nova era, transformadores de si mesmos na construção do reino de Deus no coração dos que sofrem. Como é bom, querido amigo, entendermos a lógica do universo, não mais apenas pelo movimento das galáxias, pela construção das rotas siderais, por podermos já, através do pensamento, teorizar sobre a origem do universo. Como é bom, Senhor, termos noções da imortalidade, da indestrutibilidade do Espírito e dos laços amorosos que criamos. Como é bom saber que a morte não nos matará nunca e que aqueles que amamos continuarão nos esperando, nos visitando, nos abraçando, nos ajudarão a compreender os momentos difíceis que estamos passando. Como é bom entender que viemos à terra para alguma coisa fazer, no bem, na construção da família, na transformação da inteligência, no abrandamento das dificuldades. Como enviados do teu Evangelho, você já não se limitou mais a convocar apenas 12 à beira do lago ou nas cercanias. Você convoca gente todos os dias para que sejamos os teus soldados e que arrebanhemos outros seres aflitos que voltam a ter esperança por serem amados, por encontrarem um sentido para a própria vida. Ah, Senhor, que coisa melhor pode haver do que a gente perder
aquela ignorância que nos mantinha atrelado ao barro da terra, amedrontado, temeroso, para substituir tudo isso pelo juízo lógico da fé que pensa, da fé que raciocina, da fé que sente as belezas do amor de Deus que nos ensina o caminho, a maneira e o destino que nos aguarda, esculpido por nós mesmos e apoiado pelo Pai. Que bom, Senhor, que o teu amor matou a ignorância para aqueles que querem enxergar. Por isso é que mais uma vez a gente vai cantar do fundo do nosso coração, pedindo que você nos ajude a escutar o que a nossa voz, ela mesma vai falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor.